Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 113, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Se fez necessário vó no primeiro vídeo, mas falou mal dos Barbosa e eu já pus ela para correr. Vaza daqui, vó. Mas é brincadeira. Ela está presente, mas foi necessário ela no primeiro vídeo, mas vamos lá. Se eu souber, né? Porque ela conhece mais do que eu. Então, de todos os argumentos invocados, a senhora já falou isso aqui, mas a senhora não me disse, né? Que a senhora tinha falado. Mas eu vou ler de novo. No caso assim, então a senhora avisa antes. Estava nós dois discutindo aqui. Ai, meu Deus do céu. Eles vão falar assim, esse não tomou Rivotril para poder gravar vídeo. Então, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Então, dando sequência, né? Então tá. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, né? Porque a reencarnação funda-se numa lei da natureza, dos desígnios de Deus. A reencarnação é lei de Deus. É lei imutável, que não depende de teologia, não depende de arqueologia, não depende de astronomia, não, quer dizer, não depende de química, não depende de alquimia, botânica, não depende de mineralogia, não depende de ciência nenhuma. É lei. Ah, porque eu não acredito na reencarnação. Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Se a pessoa crê ou se ela não crê? Você acha que Deus vai mudar as leis dele porque eu não creio nisso? Esse nisso é muito insignificante perante a soberania de Deus. Então, nada melhor que o tempo. Mas não é o tempo cronometrado por nós aqui na Terra, não. E sim a eternidade. A eternidade. Faz 50 milhões de anos que me encontro nesse estado de ignorância. Eu sou um animal. Não tem problema. Se você quiser continuar, você é no bom sentido, é a história, né? Se você quiser continuar mais 50, você continua, mais 100, mais 200, mais 500, mais 1, mais 800. Continue. Continue não crendo. Até cansar. Um dia a pessoa cansa. Não tem esse que não procura a claridade depois de muitos anos ou depois de muito tempo enfurnado, trancafiado na furna ou nas cavernas da ignorância. Não tem esse que não busque a luz. Observe para você ver.
os espeleólogos, né? Os espeleólogos mesmo, que são essas pessoas que estudam cavernas, muitos confessam, graças a Deus, eu não vi a hora de terminar os meus estudos lá no fundo da caverna para sair, ver a luz do sol, oxigênio puro aqui fora. Então a pessoa permanece na escuridão, subordinado também ao livre-arbítrio, mesmo um pouquinho relativo, mas ele permanece subordinado ao livre-arbítrio. Mas uma hora ele tem que deixar de lado esse orgulho dele, quando ele percebe que Deus não se curva a ele e que nem as leis de Deus se curvam a ele, porque é o desejo das ciências arbitrárias, da teologia arbitrária, da arqueologia arbitrária. Usando esse termo arbitrário, não é uma forma assim de desfazer, não. É tentando mostrar os erros que durante todos os séculos e todos os milênios que tiveram oportunidades eles de agir de acordo com os desígnios de Deus, mas devido ao orgulho, devido ao egoísmo, devido à vaidade própria, eles preferiram ir pela contramão. Agora, nós entendemos uma coisa também, faz parte do assunto aqui, não estamos fugindo, não. Nós temos que entender também uma coisa. Você já parou para pensar que, graças às arbitrariedades, é que desponta aqui e ali, lá e acolá, como se diz, os gênios, graças aos arbitrários. Mas como assim? De tanto conviver com arbitrários, chega um momento que a pessoa cansa de tomar água salobra. Ele cansa de tomar aquela água salobra. E ao cansar, ele pensa assim: meu Deus, mas será que não existe água potável? Não é possível. Será que existe só água salobra? Não, mas eu vou começar a pesquisar. E através das pesquisas, através dos estudos, através das análises, das observações, ele consegue encontrar água mineral, água potável, né? E ele pensa assim: bem que eu imaginava, ou bem que eu imaginei, não é possível. Existe só salobra? Descobri a fonte. Então nós cremos que todos que conseguiram se desprender da lama, que conseguiram se desprender da escuridão e alçar voos na direção da plenitude, de tanto conviver com as arbitrariedades, eclodiu neles o espírito de curiosidade, de pesquisa, né, de análise, de bom senso, e dali em diante o alçou aos planos siderais.
É sempre assim. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, quando nós usamos o termo arbitrário, e essas ciências todas arbitrárias, nós temos que agradecer a Deus também. Sabe o que nós temos que agradecer a Deus? Porque essas ciências todas, elas contribuíram para que acordássemos. Elas contribuíram. Como eu tenho o hábito de dizer também, muitas pessoas às vezes procuram as casas espíritas e dizem assim, eu fiquei sabendo que eu tenho 2, 3 obsessor, fiquei sabendo que fizeram macumba para mim, fizeram feitiço para mim, que tem espírito me perseguindo. Eu vim aqui para vocês afastar esses obsessores, afastar esses espíritos. E os pseudos espíritas, faz sempre que eu não uso esse termo, vó não usaria. Os pseudos espíritas, diz eles que afastam esses espíritos. Não afastam nada, isso é tudo mentirado. Isso é tudo patapinha. Isso é tudo enganação. Então, por que é tudo mentirada? Porque semelhante atrai semelhante. Não se afasta um espírito daquela pessoa, da outra pessoa, a não ser através da mudança de hábito, de comportamento, de atitude, mudança de caráter, mudança de moral. Não é pedindo para o espírito, afasta dele e pronto que o espírito vai afastar. Não é assim, não. As pessoas precisam estudar para poder saber como que as coisas funcionam. O obsessor está comigo? Por qual motivo? Qual é o meu caráter? Como eu vivo? Meu comportamento moral? Qual é? Eu sou um santo. É um santo? Bom, então nós vamos ter que retirar esse espírito aí mesmo, porque não condiz. Agora, se ele está ali com você, meu bem, dê graças a Deus. Vó, às vezes, é difícil quando vó não está presente. Meu Deus do céu, só não quis assumir o nome de Barbosa, mas o resto, para ficar aqui, fica, né? Então, vó de vez em quando chega e me fala assim, meu filho, tá tudo bem? Eu aguento, vó. Você aguenta, meu filho? Aguento. Mas você não quer uma mãozinha? Não, não quer, não. Mas você não quer que... Vó, não toque nos meus obsessores. Não toque nos meus espíritos das trevas. Porque se eles estão comigo, é porque eu fiz por onde de merecê-los. Caso contrário, eles não estariam junto comigo. Se eu não tivesse baixado o padrão vibratório, se eu não tivesse me desequilibrado, eles não estariam comigo. Agora, deixa eu curti-los aqui. Igualzinho fermento no pão. Enquanto eu não estiver pronto, eu não vou ao forno. Aí vó pergunta para mim assim, mas você está bem hoje, meu filho? Eu falei, só ainda pergunta, vó. Eu preciso estar muito bem para poder ter uma renca de espírito desse aqui nas costas, me perturbando. Ainda vem a senhora ainda. Deixa eu com a minha prova, vó. Vai embora. Mas é brincadeira. Mas com relação à história da presença dos obsessores, essas coisas, é assim mesmo. Não adianta a pessoa querer se livrar de algo externo se ele não muda o teu interior. Não muda o interior para ver, não. Então, em lógica ao fato material da reencarnação. Nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação, né? Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, o princípio, olha só para você ver, da fraternidade universal. Também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, privar a humanidade,
privar o ser desse direito é não só torná-lo, ou melhor, não é só mantê-lo na irracionalidade, né? Como também aqueles que o mantêm na irracionalidade são irracionais, são quadrúpedes, com uma inteligência bastante rudimentar, que não conseguem raciocinar com bom senso, com prudência. Então, é porque não estudam, porque não analisam. Porque se estudassem, se analisassem, viriam que só a lei da reencarnação, de fato, é fato para poder nos esclarecer milhões de coisas, milhões, um número inimaginável de fatos, porque são fatos que nos acontecem constantemente. Como se explica uma criança que nasceu de pais brasileiros, né? Nascido no Brasil, uma criança que nasceu no Brasil, isso é fato atualmente no Brasil, 2023. Se vocês procurarem criança, eu não posso dar outros nomes porque vou pede, mas vocês procuram criança de 3, 4 anos, de pais brasileiros, nascido no Brasil. A criança nasceu no Brasil. E ela fala aproximadamente 4 idiomas fluentemente, inclusive o alemão e o inglês. E fala péssimo o português. Ela tinha, de certa forma, falar muito bem o português, vamos pensar assim. Pensando por outro lado, seria o português, porque é o país pátria dela. Mas não, ela fala melhor em inglês do que português. Melhor em alemão do que português. Então isso está quebrando a cabeça da teologia, dos que se dizem entendidos de teologia. Então muitos estão associando isso um milagre. Quando eles não têm o que falar, eles apoiam no falso, no mitológico. Eles estão acreditando, né? Eles estão alegando que isso é um milagre. Por enquanto, eles ainda não estão apedrejando a criação, porque a criança tem de 3 para 4 anos, então, mas se essa criança crescer um pouquinho mais, quando ela crescer um pouquinho mais, eles vão começar a achar que ela está com um demônio no corpo e também no corpo. Porque existe tanto demônio no couro quanto demônio no corpo. Você já ouviu essa expressão? Você está com demônio no couro só. Existe a expressão, mas eu não consegui entender. Porque eu não sei se pele é couro. A não ser que a pessoa é um bípede e ele ainda se comporta igual um quadrúpede. Tudo bem. Mas se ele é um bípede, se ele é racional, né? Não tem por que dizer que ele está com o demônio no couro. Porque não é couro, é pele. Então, a doutrina dos espíritos nos esclarece tudo a respeito disso. Qual outra ciência que nos esclarece esses fatos? Tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos com relação às desigualdades, né? Porque crianças nascem com câncer, crianças nascem com deficiências patológicas, né? Vários transtornos patológicos, transtornos neurológicos.
né, deficiências físicas e tudo mais, são as patologias, umas cultas demais, outras, né, não tem conhecimento, não consegue armazenar conhecimento nenhum. E como já dissemos também, né, na questão assim, na doutrina dos privilegiados, porque a doutrina apoiada pelas teologias arbitrárias são os privilegiados, que são aqueles que nascem aqui no corpo físico no momento que nasce. Nasceu, ali ganhou a alma. Viveu 80 anos, perdeu a alma. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Muitas crenças acreditam assim. Mas e aqueles que mataram? E aqueles que furtaram, que roubaram? Porque existe uma diferença entre roubar e furtar, né? Por isso que a gente cita os dois termos. Que fizeram aquelas crianças, né, que perante essas doutrinas, que nasceram assim com câncer e com outros tipos de anomalias? Então esses são os rejeitados de Deus e por Deus? Sim, mas rejeitados por quê? O que eles fizeram se eles não tiveram oportunidade de fazer nada? Porque eles não tiveram outras existências. E o que esses que foram privilegiados, né, de tudo de bom e de melhor, foram privilegiados por quê? Se eles não viveram em outras existências? Porque essas doutrinas são as doutrinas das não reencarnações, né? E outra também, são tantas ignorâncias que eles acreditam na ressurreição. Eles não acreditam na reencarnação, mas eles acreditam na ressurreição. O mais difícil ainda é acreditar na ressurreição de um corpo que já se decompôs há mais de 2, 3 mil anos, comprovado pela ciência aqui na Terra, graças a Deus, que é impossível reconstruir aquele corpo, recompondo-se todos os mais de 126 elementos, os quais é compostos os corpos físicos, orgânicos, aqui na Terra. Aí vem aqueles que não têm conhecimento e dizem assim, mas para Deus tudo é possível. Aí a doutrina vem e diz, se Deus fizer isso, demonstra-se que Deus está contra as tuas próprias leis, porque isso vai, vai de encontro às leis de Deus. Seria a mesma coisa Deus desmentindo Deus. Deus fala uma coisa hoje, amanhã ele já volta atrás. Não, eu me enganei, eu me equivoquei. Não, as leis de Deus são imutáveis. Mutáveis são as nossas leis aqui, né? Mas creio também que as leis de Deus, as leis nossas aqui na Terra, elas são mutáveis, não pelo fato de que Deus permite, mas sim de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa ignorância. Porque depois que nós adquirimos conhecimento, nós deixamos tudo isso para trás, se não numa existência, nas próximas reencarnações, querendo ou não, entra a reencarnação na história. E só a doutrina dos espíritos para trazer a lume ao conhecimento dos ignorantes, porque, como o Vó mesmo já disse, porque antes de eu postar o vídeo eu tenho que assistir para poder eu postar. Como o Vó mesmo já disse, né? Que não há novidade nenhuma na doutrina dos espíritos. É lei de Deus. Seria novidade se não fosse lei de Deus.
Ah, mas é o desconhecido que passamos a conhecer. Mas analise para você ver. Se passamos a conhecer, porque não é desconhecido. É uma questão de evolução. Nós, se a partir do momento que adquirimos conhecimento, nos deslumbramos com a magnanimidade, do Criador. E não nos fanatizamos, é o contrário de muitos, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo vai ser a questão de número 37.